Olá, pessoal. Nesse vídeo 27, nós vamos conversar sobre Iemanjá, Grande Mãe. Também uma energia primitiva, muito forte. E vamos conhecer essa energia por intermédio do mito, como funciona na nossa psique. Então, vamos ver. Iemanjá, Grande Mãe, talvez a mais conhecida e cultuada orixá materna no nosso meio. Divide com Oxum o domínio do reino materno, porém, enquanto Oxum preside a fertilidade, ovários e útero, Iemanjá preside o sustento materno, que é o seio. Austera e sensível, Iemanjá é mais compreendida como mãe a partir do período da pré-adolescência, o que não a faz menos possessiva e que se esforça por manter os seus filhos eternas crianças. A dedicação e proteção vai cedendo lugar à austeridade, na medida em que a criança vai atingindo a maturidade sexual. Ela é filha de Olokun, o orixá do mar, identificado às vezes como sendo feminino e em outras versões como masculino. Então, uma possível versão iorubana de Netuno, o rei dos mares. Em uma das suas histórias, ela casou-se com o rei de Fé, Olofim, e teve com ele 10 filhos, correspondendo de maneira indireta aos nomes dos outros orixás. Quando ela foi para Ifé, o seu pai Olokun deu-lhe uma garrafa com um preparado para ser utilizado no momento de maior perigo. Após algum tempo, Iemanjá cansou-se de ficar em Ifé e foi para o oeste, no entardecer da terra. Imediatamente o seu marido foi atrás dela. E, com muitos soldados junto, obviamente, encaminhou-se para trazê-la de volta. Quando Iemanjá viu o exército do seu marido, que a buscava, quebrou a garrafa que o pai, havia dado, e imediatamente um rio se formou, levando-a de volta para o mar, para a casa do seu pai. Iemanjá cumpre a tarefa de ser esposa e mãe, mas não se sujeita às exigências externas da vida o tempo todo. Cumprindo seu primeiro papel, ela busca o recolhimento no entardecer da terra. Ela já está madura e representa a fase de metanoia. Já cumpriu os deveres sociais de esposa e mãe e necessita do recolhimento interior. Porém, as suas exigências externas não permitem essa liberdade de introspecção e exigem a sua presença atuante no mundo de fé, como antes Iemanjá, como antes da Iemanjá, obviamente, quebrar a garrafa dada por seu pai, ao rompimento do vaso alquímico e o retorno para a camada mais profunda do inconsciente, que é o mar. Neste momento, a mulher madura que se vê pelas exigências familiares, impossibilitada de reelaborar o seu entardecer e sua interiorização, rompe de maneira drástica com os seus familiares, obviamente, e passa a viver distante e esquiva em relação a esse mundo externo. Não foi permitido a Iemanjá ficar no oeste, no entardecer da terra, em que ela estaria ainda no mundo, mas em retirada relativa de energias das suas funções na terra. A única solução foi romper com o vaso, e assim a energia flui totalmente para o inconsciente, levando-a de volta para o seu pai, mãe, Olokun. Outro mito de Iemanjá explica a origem dos orixás e o surgimento do mar. Conta-se que, como esposa de Aganju, ela teve um filho, Orugã. Este começou a admirar a beleza de sua mãe e intentou possuí-la, movido por uma grande paixão. Iemanjá fugiu apavorada, mas foi alcançada e violentada pelo seu filho, que era chamado Orugã.
tendo engravidado do próprio filho, deu à luz a 15 deuses. E após o parto, seus peitos cresceram e derramaram-se em água, o que formou o mar, para onde ela fugiu e de lá nunca mais saiu. Esse mito, ele narra, digamos assim, a versão iorubana de Édipo, com o seu inevitável incesto. No entanto, podemos entender esse episódio como o retorno do ego ao inconsciente e a sua ampliação. Algras, lá em 1980, ele aponta para o aspecto de descida ao inconsciente e o resgate de elementos importantes para o crescimento do ego no contexto do drama edípico. O retorno à mãe não é de cunho erótico, mas a ânsia de retornar para o ventre materno, uma saudade do paraíso urobórico, perdido com o aflorar da consciência. Nas palavras de Jesus a Nicodemos, ele não poderia obter a salvação se não nascesse de novo. Ao que Nicodemos replica: como podes voltar ao ventre da mãe sendo já velho? E Jesus explica que ele deve nascer da água e do Espírito. Estas são referências ao novo nascimento, não material, mas espiritual. Então, assim como a história de Édipo ou de Orungan não deve ser compreendida no ponto de vista objetivo, mas simbólico. No entanto, o retorno do ego ao inconsciente envolve perigos. É neste momento que Iemanjá pode ser considerada como a perigosa deusa do mar, que devora os incautos. Um cântico lá da Umbanda diz assim: Iemanjá é rainha das ondas e sereia do mar. Como é belo o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela para o fundo do mar. Iemanjá apresenta estes perigos, pois é representativa dos poderes inconscientes, assim como a associação com a sereia oferece esse elemento de encantamento, de sedução, de perigo, né? No entanto, não podemos apresentar Iemanjá como o elemento polar negativo da Grande Mãe, em que a Virgem Maria se configura como o positivo. Não. Iemanjá, ela não pode ser a expressão sombria da Grande Mãe, pois sendo um orixá, ela sintetiza, digamos assim, em sua natureza, as duas polaridades, a luminosa e sombria. A Virgem Maria não pode, do ponto de vista teológico, apresentar essa síntese, pois o atributo de sumum bonum, atribuído a Deus, é extensivo à Virgem Maria, não sendo possível aparecer em sua simbologia elementos sombrios. Assim, consideramos um erro de mencionar esses aspectos sombrios da Grande Mãe para Iemanjá, enquanto a Virgem Maria se torna depositária dos elementos luminosos. O sistema dos orixás e o catolicismo romano são dois sistemas diferentes que, para que possamos fazer aproximações, necessitamos de certos cuidados. Então, voltando à questão do incesto, se o ego enfrenta os seus medos e os perigos que esta empreitada oferece, vencendo a luta contra a indiferenciação, ele retorna com ganhos de consciência muito importante. E esse retorno vem oferecendo significado para a vida consciente e a realização para os conteúdos que estão inconscientes. Por conta desse incesto, os outros orixás surgiram, e como se eles fossem resgatados, digamos assim, e realizados no mundo, partindo das profundas entranhas de Iemanjá, que é a fonte da vida. Assim como o mar é considerado a fonte da vida biológica, o inconsciente é a fonte da vida psíquica. Enfrentar a viagem do herói com a sedução que essa aventura oferece e os seus perigos
constituem um importante resgate dos conteúdos inconscientes que a história de Iemanjá e Orogã são dados como metáforas. Esse é um breve, né, relato sobre essa energia psíquica e a forma, né, da sua atuação dentro da nossa psique. No próximo vídeo eu vou falar de Nanã Borucu ou Nanã Boruquê, a avó. Me aguarde que eu já volto. Um forte abraço. Tchau.